Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Escolhi esse texto para nossa reflexão, irmãos e irmãs, porque vivemos um momento muito estranho para a fé cristã. Atualmente tomamos conhecimento, através dos meios de comunicação de massa, que muitos se dizem cristãos, dentre estes, políticos e empresários. Citam versículos da Bíblia para as câmeras, oram em público, participam de cultos, gravam e divulgam em suas mídias sociais. Mas suas ações em relação ao próximo contradiz os ensinamentos de Jesus e os valores do reino de Deus. O texto que lemos faz parte do Sermão do Monte. De acordo com Mateus, logo após proferir as bem-aventuranças, Jesus disse essa metáfora sobre a porta e o caminho. As bem-aventuranças, como nós sabemos, são orientações sobre o estilo de vida do verdadeiro discípulo, assim como todo Sermão do Monte. E nessa metáfora, Jesus ensina aos discípulos que são as nossas escolhas que determinam quem somos e no que acreditamos. Em outras palavras, a porta que escolhemos entrar define nossas ações e a nossa fé. Lemos em Deuteronômio 30, 15 e 16 o seguinte: Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Jesus utiliza a mesma lógica desse texto de Deuteronômio em sua metáfora. Ou seja, a ideia de que Deus coloca diante de nós a possibilidade de escolha entre a vida e o bem, entre a morte e o mal. Para que seus ouvintes compreendessem melhor, Jesus, que era um grande pedagogo, utiliza os símbolos de porta e caminho. Esses versículos são chamados, ou é um chamado, para seguir Jesus, o Messias, o Cristo, com todas as consequências éticas e espirituais que nossa obediência a Deus possa implicar. A porta estreita e o caminho apertado se contrapõem ao caminho largo e espaçoso. O caminho apertado leva à vida, enquanto o caminho largo, o caminho espaçoso, leva à perdição. A porta estreita, o sentido literal do texto grego, significa a estrada do reino de Deus, né? O caminho que nós trilhamos em busca da vida eterna. Portanto, Jesus incentiva os seus seguidores a entrarem por esta porta, pois é esta porta que conduz ao reino de Deus e à vida eterna. Muitos pensam que quem está fora da igreja não tem problemas.
pois parecem levar uma vida fácil e confortável, sem ônus e sem a responsabilidade que implica ser um discípulo de Jesus, ser um cristão. E esse estilo de vida daquele que está fora da igreja, com sua escala de valores, representa uma tentação para muitos cristãos. No entanto, o que se vê é que muitas vezes, por trás dessa aparente felicidade dos que não estão na igreja, existem grandes problemas que os atormentam. Né? E atormenta todos aqueles que não conhecem a Cristo, nem fazem parte do seu reino. Ao comparar a porta estreita e o caminho espaçoso, Jesus inverte a equação e seus resultados. Se a porta estreita e o caminho apertado levam à vida plena e abundante, a porta larga e o caminho espaçoso levam à perdição. Essa comparação contradiz a lógica humana, segundo a qual, quanto mais apertado o caminho, mais perigoso ele se torna. Mas para Jesus, o caminho largo leva à destruição. É o caminho apertado que conduz à plenitude da vida, apesar de sua natureza estreita. A vida, portanto, é representada como uma meta para quem transita pelo caminho apertado. Só é possível alcançar essa meta depois de entrar pela porta estreita. A porta larga e o caminho espaçoso, irmãos e irmãs, seduz as pessoas para longe da graça de Deus. A porta larga e o caminho espaçoso prometem todo tipo de satisfação material, hedonista, né? A busca desenfreada pelo prazer, sem que o indivíduo pague preço algum. Geralmente, os envolvidos nesse estilo de vida desenvolvem uma oposição à vontade de Deus. Possuem um apetite insaciável pelo dinheiro. Nunca estão satisfeitos. Acumulam um vício pelo poder. Têm sede pelo poder. Fazem uma confusão absurda entre verdade e mentira e se comportam como se tivessem perdido os valores e os limites do comportamento pessoal e social. Demonstram em suas ações um vazio interior. Parecem ter perdido o sentido da vida. E o mais chocante, possuem uma inclinação mórbida, doentia, patológica, em direção à morte, ao desespero e à depressão. Tudo isso faz parte do dia a dia desses que trilham pelo caminho largo. Mas o cristão verdadeiro, irmãos e irmãs, possui uma identidade. Tem um estilo de vida diferente e um objetivo para a sua existência que difere na maneira de ser, pensar e agir da grande maioria das pessoas com as quais ele convive no seu dia a dia. E o que Jesus nos ensina nessa metáfora? Primeiro, que o caminho apertado, o caminho estreito, indica a vida a ser vivida depois que passamos pela porta estreita. Ao entrar pela porta estreita, nossa vida passa a ser dirigida, passa a ser orientada por uma ética
e por valores próprios, característicos do reino de Deus. Jesus também nos ensina que viver de acordo com os ensinamentos bíblicos implica em um estilo de vida que entra em choque com os modelos e estilos de vida vigentes na sociedade em que vivemos. Esse choque é inevitável. Por último, Jesus nos ensina que só podemos compreender essa metáfora dentro do contexto do Sermão do Monte e das bem-aventuranças. Ou seja, a porta estreita corresponde aos ensinamentos de Jesus centrados no Sermão do Monte, Sermão da Montanha, que devemos colocar em prática no nosso viver diário, na nossa relação com o próximo. Mateus 5,39 diz que devemos oferecer a face esquerda a quem já feriu a direita. Em 5,34 ele diz que devemos amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Em 7,1 ele diz que não devemos julgar para não sermos julgados. O verdadeiro discípulo, irmão e irmãs, nunca irá escolher o caminho da vingança, pois ele sabe que deve oferecer a face esquerda àquele que já o ofendeu, que já feriu a sua face direita. O verdadeiro discípulo, ou o verdadeiro cristão, nunca irá optar pelo caminho do ódio. Por quê? Porque ele sabe que deve amar os inimigos e orar pelos que o perseguem. O verdadeiro discípulo, irmãos e irmãs, ou o verdadeiro cristão, nunca irá falar mal, denegrir ou difamar o outro, porque ele sabe que não deve julgar para não ser julgado. O verdadeiro discípulo, irmãos, irmãs, o verdadeiro cristão, sabe que amar ao próximo como a si mesmo é mais do que um mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo é um estilo de vida. É uma opção de vida em um mundo que parece ter esquecido de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, precisamos sempre nos perguntar, diariamente, cotidianamente, que caminho estamos percorrendo na vida? E por qual porta estamos passando? Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus seja com cada um de vocês. Seja comigo também em minha caminhada de fé. E que em tudo nós possamos ver a graça de Deus atuando na nossa maneira de ser, pensar e agir. Porque entramos pela porta estreita e estamos trilhando o caminho apertado em direção ao reino de Deus e à vida eterna. Amém.